Bem, então agora a gente vai falar aqui sobre o estoque. Clique aqui nessa aba de estoque. E você pode, para poder você cadastrar um novo item, você vai, se caso, por exemplo, for um item que você já controla no seu ERP, SAP, TOTS, por aí vai. Você vai colocar um número aqui, não precisa, tá? Descrição do produto, vou falar que é um parafuso M8 por 100, cabeça sextavada. A descrição pode ser até a mesma. Haverá um caso onde não é exatamente a mesma coisa, mas nesse caso sim. Unidade de produto, vamos falar que é unidade. Quantidade, vou falar que eu tenho aqui, né, que essa aqui é para o cadastro, eu tenho 100. Quantidade mínima seriam 50 e a quantidade máxima 300. Por que é importante colocar a quantidade máxima? É importante porque a gente pode usar isso como um parâmetro para que o time de compra sempre mantenha a máxima. Então, quando passar da mínima, ele vai pegar a quantidade atual menos a quantidade máxima e vai chegar. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu fosse comprar agora, eu compraria as 200 peças que faltam para poder completar as 300. Categoria, se é uma peça de mecânica elétrica. Isso aqui é só um exemplo, tá? Você pode criar várias categorias para que você agrupe depois e crie budgets específicos. Posição no armazém, então, isso aqui é um exemplo, né? Mas é importante que tenha pelo menos algum tipo de critério para que algum tipo de indicação de onde está, para ser um pouco mais fácil de encontrar. E essa criticidade é o seguinte: normalmente empresas que sofrem auditorias, elas têm alguns itens que a própria empresa, né? Vocês mesmos, vocês vão falar, cara, eu preciso manter isso aqui em estoque, porque é um produto, enfim, devido a alguns critérios, porque às vezes demora para chegar, porque é uma máquina que é gargalo dentro da sua empresa e por aí vai. Então, os auditores, eles geralmente vêm com o discurso que são vocês que definem quais itens são críticos, mas esses itens que são críticos precisam ser controlados de uma maneira muito mais criteriosa. Então, a gente criou aqui essa opção de você falar que é crítico ou não, para quando for crítico você ter um pouco mais de facilidade de fazer um filtro e ter um pouco mais de atenção nesses itens. Então, digamos que você precisa comprar 100 peças e essas 100 peças vão dar um custo aí de 15 mil e você não tem budget para isso. Você tem lá seus 5 mil. Cara, o seu foco deveria ser, né, uma indicação nossa, focar nos itens críticos. Depois, conforme você for criando mais budget, você vai repondo o estoque do restante. Então é essa a lógica. Uma vez que eu cadastrei, essa peça já vem agora para cá, né? E você pode filtrar aqui, por exemplo, aqui por parafuso. Já encontrei essa peça aqui. Agora vamos utilizar. Então, setinha para baixo. E eu vou falar que a quantidade que eu usei. Vamos falar que eu usei 90 peças. É, que eu usei essas peças ontem. Que o utilizador foi o Thiago Técnico. Não tem nenhuma observação para fazer. É, esse número para pesquisa aqui, ele seria o ID. O ID que você pode encontrar aqui nos seus chamados. Vou abrir uma nova página. Sai aqui do F11. Então, abri aqui uma nova página e eu tenho esse número aqui. Ó, esse número que eu vou pesquisar. E na aba aqui de lançamento, vou pegar então esse 117892. 117892 e vou falar que é uma corretiva. Procurar, eu encontrei quais os detalhes dessa corretiva e eu já posso lançar. Isso já te ajuda a relacionar na onde você usou as peças no geral, né? Então, utilizar. E aqui eu vou falar. Esse produto aqui tem um detalhe importante. Quando a gente olha aqui na gestão de ativos, a gente pode criar os spare parts para aquela máquina. Só que isso é um pouco chato de fazer, um pouco demorado. Então você teria que entender dentro do seu estoque ou daquilo que você entende que você deveria ter como estoque, quais são as peças e você ir cadastrando uma a uma ali. A gente criou uma ferramenta aqui que te ajuda a cadastrar isso de uma maneira um pouco mais fácil. Então sempre que você for utilizar uma máquina, umas peças em uma máquina, você pode já criar uma relação entre elas. Então, esse item ele passa a ser agora parte dos spare parts daquele ativo no geral. Então, eu vou falar que nesse portão eletrônico, ele utiliza 10 parafusos por vez desse daqui. Então,
acabou que já foi. Acaba sendo um jeito mais orgânico de você criar esses cadastros, né? Então é isso. Isso aqui agora é uma ferramenta que a gente usa para poder você fazer pedido. Então eu vou até tirar esse filtro aqui nesse botãozinho, né? E eu vou agora, eu vou comprar esses três primeiros itens aqui. Eu vou fazer uma lista de compra. Clico aqui nesse carrinho. Vou clicar nesse outro também. E nesse aqui. Quando eu vou aqui em orçar, eu tenho aqui as listas, que são esses itens que eu cliquei lá para poder eu fazer uma compra deles. Então eu só cliquei em dois, né? Eu cliquei duas vezes no mesmo. Então esse daqui eu vou editar, porque aqui eu já tenho alguns dados, né? Qual é a unidade, produto e a descrição. E aqui eu vou falar a quantidade que eu preciso comprar. Vou falar então que desse item aqui, eu vou comprar 50 peças. R22. Essa outra aqui, linha de baixo, eu vou falar que eu vou comprar 290 unidades. Porque eu tenho aqui, né, a quantidade mínima, quantidade atual e a máxima. Então, para eu sair aqui dos 300 que eu deveria, eu tenho 10. Para mim chegar nos 300, faltam 290. Clique em editar. Pronto, agora eu salvo isso daqui. E essa lista eu já posso imprimi-la já para mandar por e-mail. Né? Então, é a lista aqui da Engo, do dia 5 do 3. Posso olhar ela aqui. E boa. Se eu quiser imprimir essa lista, clico aqui. Já vai vir já os itens que eu mandei, com algumas inscrições, CNPJ, já que às vezes ajuda para quando é um fornecedor novo. Nesse você já pode imprimir isso aqui e salvar para poder enviar por anexo por e-mail. Voltando aqui para o estoque. Então a gente já aprendeu como você utiliza, como você repõe, e aqui agora a gente viu como é que você solicita a compra disso. Basicamente, essas são as partes mais importantes aqui, tá? Todas, assim como o restante da nossa plataforma, você pode filtrar através de toda essa linha um pouco mais escura aqui. Então, você poderia filtrar, por exemplo, aqui por aquilo que é crítico. Então, você já eliminaria o que não é crítico. E você focaria a sua compra de repor desses itens que estão em vermelho aqui, talvez até o amarelo, né? Que já está em uma quantidade próxima ao mínimo ali. E de você já fazer uma nova compra sobre isso. Tudo isso aqui também você pode também baixar aqui em Excel, só você apertar nesse botão. E é basicamente isso.